tem sido um tempo fenomenal dos mercados, pessoal. Realmente tempos bastante fascinantes, porque estamos vivendo em momentos sem precedentes. Não tem nenhum ser humano vivo hoje que realmente experimentou o que nós estamos experimentando hoje. Eu li as coisas que, estão acontecendo hoje de uma perspectiva histórica, sempre foi acadêmico para mim, mas é fascinante ver muito do que eu estudava anos atrás, que essas coisas começam a se tornarem verdadeiras. O mercado opera em ciclos, e alguns desses ciclos são tão macro que eles acontecem, e separado por gerações. E isso é o que nós estamos experimentando hoje. Estamos experimentando o fato que estamos no final de um ciclo de dívidas. E esse ciclo começou antes de qualquer ser humano ter nascido aqui, e estamos próximo do final desse ciclo hoje. E é fascinante ver tudo isso se desenvolvendo, mesmo em relação à inflação, pessoal. Eu lembro os momentos inflacionários como criança, minha mãe me colocava atrás do nosso carro azul, um Ford, e ela nos colocava atrás do carro com coisas para pintar e para ler. Ela era bibliotecária, então sempre tínhamos coisa para ler. E eu sempre sabia que era a hora de ir para a estação, para o posto de gasolina, porque nós íamos esperar na fila nas próximas 4 a 6 horas, esperando que quando chegasse o nosso momento de chegar na bomba ainda ia ter gasolina disponível para o carro. Eu lembro desses dias, no começo dos anos 70, quando a inflação estava subindo muito. E o que também é interessante desse período é que durante momentos de inflação, de um ponto de vista histórico, o crime também aumenta muito. E essa é uma dinâmica do mundo inteiro. Então, se você se estivesse em Nova York, o crime subiu muito nos anos 70, entrando para os anos 80. Era muito louco. E outra coisa que muitas pessoas não entendem é quando os preços das commodities estão altos, não somente do petróleo, mas quando você tem um cenário aonde todas as commodities explodem e sobem muito, isso é difícil para o mundo inteiro. Nós estamos aqui nos Estados Unidos e ainda estamos um pouco isolados do choque que acontece no sistema com preços altos dos commodities. Sim, nós reclamamos que o petróleo está caro e coisas dessa natureza, mas entenda que o efeito fora dos Estados Unidos, o efeito no leste, o efeito no sul, é 10 vezes mais do que o efeito nos Estados Unidos. Então, se nós estamos sentindo nos Estados Unidos o impacto dos preços altos, o resto do mundo está completamente, massacrado por esses preços altos. Então, o que é importante entender, traders, e eu vou responder as suas perguntas aqui, é difícil para o mundo inteiro quando os preços das commodities estão altos. Então, se você voltar e estudar os ciclos macro de quando o preço das commodities está alto, e você estuda os períodos desses ciclos, quando as commodities estão baixas, você encontrará que a raça humana floresce quando o preço das commodities estão baixos. E o estado da condição humana começa a se deteriorar e ir para pior quando os preços das commodities está alto. Então, as coisas começam a sair dos trilhos, e até mesmo a espécie humana também. O crime sobe, o popularismo sobe,
revoltas sobem, as pessoas totalmente desacreditadas com a vida, os conflitos aumentam, as guerras aumentam, tudo que é ruim começa a aumentar. E é muito louco, mas fascinante ao mesmo tempo. Esse é um dos primeiros momentos da história que nós temos tudo alto, real estate alto, mercados de equities altos, preço das commodities alto, temos tudo no mundo, tudo, toda a classe de ativo está alto hoje em dia, e isso é muito único. Normalmente tem algum tipo de balanço, mas o meu ponto é que nós estamos em território, que não graficado. Não graficado significa que não temos um ponto de referência para o que potencialmente pode acontecer. Então, para ser honesto com vocês, eu não sei. Eu acredito que podemos estar, com os preços de equities, em particular, subirem muito se nós vermos algum conflito da Rússia e da Ucrânia, se eles para se esse conflito parasse. Eu acho que isso vai subir muito. Vai ser sustentável? Vamos ver. Mas eu acho que vai ser a reação inicial. O Bitcoin vai subir tão forte, tão rápido, que vai fazer que a sua história passada de subir muito rápido parecer como se fosse uma criança. Então eu acredito que se que nós vamos ver o risk on como nunca vimos, pelo menos vai ser, na minha opinião, a primeira reação maior de tudo isso, porque no final do dia, aonde 900 trilhões de dólares vão ir em valor? Bom, não é muito justo usar esse número, mas 200 trilhões de dólares, aonde eles vão? Que estão sentados praticamente em juros negativos, que são os títulos dos Estados Unidos. Então, aonde vai esse dinheiro quando as coisas forem percebidas de estarem melhorando? Não tem nenhum lugar para ir, vai ir para as ações, porque o mercado de ações é usado como uma conta de poupança do mundo, porque os juros basicamente desapareceram nas poupanças. Então, o porquinho do mundo da última década foi o mercado americano de ações, e principalmente a parte de tecnologia desse mercado. Hoje em dia é a poupança atual. Então, os Estados Unidos, eles têm as dívidas e as taxas são tão baixas e a desvalorização da moeda está acelerada tão forte que eles começaram a utilizar parte da reserva dos fundos em ações como Apple, Amazon, Google, Facebook. E essa é a nova poupança dessa era. Então o dinheiro sai dessa poupança e para onde que ele vai? Ele volta para essas contas quando o risco está on, e quando performa melhor que o risco, o que performa melhor que o risco? O Bitcoin. O Bitcoin de longe performa melhor. Então isso é muito interessante, pessoal. É um tópico muito interessante